Causas atuais das aflições. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer de duas origens bem diferentes, que é muito importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras não nesta vida. Tá. Vamos do princípio, né? Deus nos criou espíritos simples e ignorantes, certo? Acho que todo mundo já ouviu isso, né, na casa. Então, Ele nos criou todos iguaizinhos. E no decorrer da nossa existência, uns foram se destacando mais que os outros. Uns foram buscando a evolução mais rápida do que os outros, cada um ao seu passo. E nessas várias existências que nós temos, muitas vezes nós, buscando acertar, erramos, não é assim? Né? Quantas vezes a gente acha que uma coisa vai dar certo e no fim não dá. E a gente acaba nos prejudicando e até prejudicando outros. E muitas vezes esses atos que nós praticamos, alguns impensáveis, porque muitas vezes somos motivados pelo impulso, né? Onde nós não paramos, raciocinamos e ficamos ali nos perguntando qual a consequência de tudo isso que eu vou fazer. Vai fazer bem para mim? Vai fazer bem para o meu próximo, mais próximo? E às vezes não nos perguntamos nada disso e fazemos. Agimos impulsivamente, porque temos ainda dentro de nós muito do animal, né, que age por instinto. E nisso que a gente faz, nós deixamos às vezes sequelas, marcas emocionais nas pessoas. Essas marcas, às vezes, não só nas pessoas, mas em nós também. As marcas são chamadas as mágoas. Então, para começar aqui, para que nós entendamos as causas das nossas aflições, ela pode ser do hoje, desta existência, que talvez alguns anos atrás tivemos aí um desafeto com alguém, guardamos a mágoa por esse tempo todo, arrastamos aquela situação, porque a gente fala, deixa para lá. Só que esse deixa para lá não existe. O se deixa para lá tira de um cantinho da cabeça, mas guarda no outro. A gente não elimina, a gente não deleta. E hora ou outra, quando nos lembramos, aquela situação nos causa tristeza, nos causa até lágrimas, como se estivéssemos vivendo naquele momento ainda. Então, isso pode ser uma aflição da vida atual. Essa aflição, ela pode gerar doenças físicas, doenças psíquicas, né, relacionadas ao nosso emocional. Mas tem também problemas que nós causamos lá atrás, em existência anterior. Tá, mas como que eu vou lembrar o que eu fiz, né? Eu não lembro. Graças a Deus. Essa é a misericórdia do nosso Pai, de não permitir que nós não nos lembremos das coisas ruins que nós fizemos lá atrás. Porque hoje, tenham certeza que hoje, cada um de nós é muito melhor hoje do que nós fomos ontem.
Então, se nós tivéssemos acesso a essas informações, nós nos envergonharíamos muito do que fizemos, do que falamos, do que causamos. Então, a misericórdia desse Pai não nos permite voltar essas lembranças. Então, nós pegamos do ponto que paramos e prosseguimos, sem retorno. Mas, como o nosso Deus, Ele é justo, Ele é amoroso, Ele é bondoso, mas Ele não passa a mão na nossa cabeça. Ele é justo. Então, tudo aquilo que nós causamos, nós teremos que corrigir. Mesmo que na atual existência nós evoluímos, nos tornamos pessoas de bons corações, pessoas benévolas, pessoas amorosas com o nosso próximo, mas temos um registro lá atrás, que tem que ser acertado, para aí sim ser apagado. Então, muitas vezes, se nós causamos problemas conosco mesmo, porque o corpo que nós temos é o santuário do nosso espírito, é o templo, né? Nós temos que cuidar muito bem dele, para que nosso espírito tenha a condição de ficar pelo tempo que foi planejado para essa nossa existência. Então, se nós não cuidamos desse templo com vícios, bebidas, álcool, né, fumo, droga, a gula, excesso de alimentação, né, são vários os vícios, o corpo adoece, pode nos levar ao desencarne. E aí, passa tudo? Não passa. Porque nosso espírito, ele carrega com ele as marcas dos estragos que nós fizemos nesse corpo. Então, nós temos que voltar para corrigir. É castigo? Alguém acredita que Deus castiga? Não, né? Ele ama, e por amar, Ele nos dá nova oportunidade. Então, Ele fala, vai, filho, e corrige o que você fez. Então, nós voltamos, às vezes, com um órgão bem debilitado, né? Pessoas que têm muitos problemas respiratórios, gástricos, né? Nós cometemos exageros no passado. E isso vem agora para que nós aprendamos a valorizar o que tínhamos perfeito e saudável. E nós corrigimos. Com a graça de Deus, nós aprendemos a corrigir. Porque aí somos podados de muitas coisas, né? Nem nos aproximamos do álcool, do fumo, seja lá o que for, porque sabemos que aquilo vai nos fazer mal. Aí se inicia a correção do nosso espírito. Então, são duas situações. Uma que nós fazemos agora e outra que nós causamos lá atrás. Por isso que muitas vezes, já acredito que vários de vocês já se depararam com situações. Ah, meu vizinho não fuma, não bebe, é uma pessoa tão boa e está com um problema seríssimo no pulmão. Ou não bebe, está com um problema seríssimo no fígado. Isso pode ser uma reparação de passado, tá? Por que não fuma? Por que não bebe? Porque na vida passada fez, né? Danificou, o espírito amadureceu. E agora vai ser a renovação daquilo tudo, tá? Então vamos continuar. Quer falar alguma coisa? Eu só li o primeiro parágrafo. Tá bom. Fico, assim, até comovido de ver, assim, tanta delicadeza da nossa irmã Tânia, assim, para falar sobre o Evangelho, né? Mas, assim, a gente eu já não sou tão delicado, assim, né? Mas, olha, nessa lição aí do Bem-aventurados aflitos, é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo.
é o capítulo mais longo, né, que tem no Evangelho, que ele fala sobre a justiça das aflições, as causas atuais que ela está falando, as causas anteriores, né, sobre o esquecimento do passado, sobre os motivos que a gente tem de se resignar, né, sobre a causa do suicídio e da loucura. Fala também sobre a felicidade não é deste mundo, né? E em uma das partes, né, fala da perda das pessoas amadas, que eu estou vendo aqui, e mortes prematuras, né? E também tem, se um homem de bem teria morrido. Então a gente está próximo naquele dia, amanhã, né? Que todos nós comemoramos, né? Não sei se a palavra certa é comemoramos, mas o dia que a gente reserva para o dia dos finados, né? Que seria o dia das pessoas amadas nossas, que já se foram para o outro lado, né? Então a gente, muita gente chora, fica triste, né? Tá certo, né? Não está errado, somos humanos, né? Quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente fica na aflição, né? Por isso que Jesus, essa lição é: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Então a gente fica triste, né? Às vezes a gente vai em algum velório lá, vê pessoas que se desesperam. Então, nessa época que Jesus falou isso daí, as pessoas não tinham, ou tinham bem poucos conhecimentos sobre aquilo que Jesus veio nos ensinar, sobre aquilo que os nossos irmãos espirituais vêm nos trazer novamente, sobre o conhecimento da nossa vida, né? Da nossa vida presente e também da nossa vida futura. Então nós já estamos sendo consolados no caso das mortes dos nossos parentes, dos nossos queridos amigos, daqueles e outras coisas mais que a gente vê no noticiário, né? Que noticiário é bom a gente nem ver muito, né? Mas a gente vê acontecer certas coisas, né? Vê crianças morrerem cedo, né? Vê crianças que morrem com 5 anos, vê pais perdendo filhos em acidentes, né? E a pessoa fica revoltada, né, com isso. Deveria ser eu que já estou velho, né, que não sirvo mais para nada, tal, né? Às vezes a pessoa pensa assim: foi morrer logo meu filho, né, que estava na flor da juventude, do começo da sua vida, tinha um mundo pela frente, né? Mas a gente não sabe nada a respeito dos caminhos, né, de Deus. E aqui na Terra, na verdade, o que explicam os nossos irmãos espirituais é o que ela acabou de falar. Aqui é um local, uma escola, né, onde nós estamos aprendendo, onde a gente está, em alguns casos, espiando também nosso passado, né, e aprendendo com o nosso presente, né. Quando a gente faz alguma coisa errada, certamente vai ter um retorno. Igual uma criança, o Rubens que gosta de falar sobre isso, né? Que uma criança às vezes não sabe, ela põe a mãozinha assim num fogão quente, né? E queima a mão, aí ela não vai pôr mais, né? Ela vai saber que aquilo lá... Então nós também estamos numa escola. Na medida que nós aprendermos aqui nessa escola da vida, aí a gente não vai precisar mais sofrer, não vai precisar mais ser aflito, né? À medida que a gente compreender que as coisas, nada é por acaso, né? Que tudo está nos planos de Deus, né? São planos amorosos, que as coisas são feitas para o nosso aprendizado, a gente não vai se revoltar, a gente vai procurar compreender da vida, né? Quando a gente vê os nossos parentes que já se foram, né? A gente, sabendo sobre o Espiritismo, a gente sabe que a pessoa Deus é bom em qualquer lugar, né? Se Ele é bom aqui, no mundo espiritual, Ele continua sendo bom da mesma forma. Se Ele é justo aqui, Ele vai continuar sendo justo do outro lado. Que se a pessoa
passou para o outro lado, não vai ficar sofrendo, não é, a morte não é uma coisa assim, como pintam algumas, mesmo religiões, né? A morte não Uma é o fim, tragédia. né? A morte é uma renovação, é um recomeço, né? Onde você vai ter uma oportunidade novamente, com determinado tempo, de reencarnar novamente, né? E mesmo se ficar algum tempo no mundo espiritual, vai ficar em aprendizado, vai ficar, né, junto, às vezes, com pessoas amigas, com espíritos amigos. A nossa família aqui na Terra, às vezes é pequena, mas a nossa família espiritual, família que afins mesmo espiritual, é grandiosa. Nós temos muitos amigos espirituais, muitas criaturas que nos amam, tanto aqui na Terra como digamos assim, no mundo espiritual. Então, o que a gente tem que fazer aqui, né, para a gente não ser aflito, para a gente não ser mais daquelas pessoas desesperadas, aflitas, sofredoras aqui na Terra. A gente tem que seguir aquilo que Jesus nos ensinou, né? Aquilo que Ele nos ensinou é uma coisa muito fácil, só que a gente não consegue fazer. É amar ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Quando a gente amar o nosso próximo, a gente não vai ficar mais com raiva, não vai mais querer ser melhor que ninguém, não vai ter orgulho, né? A gente vai abranger todas as coisas boas, né? Vai ser para nós, né? A gente vai conseguir se melhorar. Eu também gostaria de dizer o seguinte, sobre as causas atuais das aflições, né? Eu sou testemunha disso, né? Porque em determinada época da minha vida, eu já tive algumas desavenças comigo mesmo, né? Por exemplo, já bebi muito quando era jovem, já fumei, né? E já comi muito também, né? Então, agora estou com 62 anos, depois de uma certa idade, né? É como ela acabou de dizer, né? Tem alguns probleminhas no fígado, né? Tem uns probleminhas de diabetes, né? Toda aquela gula que você tinha nos tempos antigos, né? Que comia sem medida, né? Ou você se reforma, né? Faz uma reforma assim alimentar, ou você, como os próprios médicos dizem, né? Começa a acontecer coisas, se você não fizer um esforço grande para se melhorar, vai começar a acontecer coisas piores, né? Mesmo pressão alta, né? Pessoa que come muito e etc, né? Então, parar de beber e de fumar faz muito tempo que eu parei. Agora, parar de comer, assim, diminuir a comida já faz pouco tempo. Então, é muito difícil. Mas, então é melhor a gente já começar, não nessa parte, né? Nessa parte, tudo bem, a gente deve ter um equilíbrio. Mas na parte moral, que é a principal, na parte espiritual, né? A gente já deve começar a nossa transformação, a nossa reforma. E vou falar, é difícil. Toda mudança, não só essa que eu estou falando, né, mas qualquer mudança que a gente vai fazer, a gente vai mudar um guarda-roupa de lugar. O que acontece? Você puxa assim, de repente quebra o guarda-roupa, aí você vai ter que mandar consertar, ou vai ter que comprar outro, né? Se você vai fazer uma reforma na sua casa, aí o que vai acontecer? Aquela sujeirada, né? Areia para tudo quanto é lado, e você lá dentro, né? Só que depois que foi feito isso, depois daquele sofrimento, né, daquela coisa toda, né, aí você vai ter uma casinha bonitinha, pintadinha, arrumadinha. Então, com a gente é quase que a mesma coisa. Às vezes a gente tem que mudar, a gente tem que se esforçar para mudar, para se melhorar. Porque se a gente não se esforçar, a gente vai continuar no mesmo, a gente vai passar a encarnação toda do mesmo jeito que a gente começou, né? Então Deus nos ajuda muitas vezes. Nos ajuda como? Nos mostrando, né? Às vezes até através de sofrimentos mesmo, né? Às vezes aquele que a gente pensa, a pessoa que a gente pensa que é nosso inimigo, né?
que é aquela que vem aí e fala, chega na cara da gente e fala assim, ó, você é isso, aquilo. Aí você fala, nossa, tá vendo? Esse cara não gosta de mim, é meu inimigo. Muito pelo contrário, ele está sendo o seu melhor amigo, porque ele está te falando a verdade, está expondo realmente o que você é, né? Porque um amigo meu, um amigo assim, íntimo, assim, colega, ele não tem coragem de falar as verdades para você. Então, às vezes, você tem um monte de defeito, mas seu amigo fala, mas eu gosto tanto dele, eu não vou falar nada. Então, o inimigo é um grande amigo que a gente tem, pois ele, na verdade, ele mostra para a gente quem somos nós, né? Que às vezes a gente não se enxerga, né? Às vezes a gente pensa que a gente está com toda a razão, com tudo na mão, né? Então, por isso que Jesus vem nos trazer, né? Que nós seremos consolados, porque tem muitas coisas que a gente se revoltava antes, a gente via uma coisa se revoltar, via outra se revoltava, né? Então, na verdade, a gente está se revoltando contra Deus, né? Porque a gente está falando, pô, mas isso não está certo, não deveria acontecer, né? Então, na medida que a gente vai compreendendo, a gente não vai se revoltar mais. À medida que o Espiritismo, né? Bom, só para falar do Espiritismo, né? Jesus, quando esteve aqui na Terra, né? Só para a gente, pode ser que tenha alguém que não saiba ainda, né? Mas Jesus, quando esteve aqui na Terra, um pouco antes dele passar por aquele Calvário, né? Que todos nós conhecemos, que o pessoal faz assim ainda, até hoje ainda faz aquele teatro, mais sobre esse Calvário do que sobre outras coisas muito mais, muito melhores, né, que Jesus fez. Então, um pouco antes de Jesus ir para esse Calvário, o Pedro, em um determinado momento, não queria, né, que falou, não, Jesus, não vai, né? E depois Jesus, numa conversa junto com os seus apóstolos, ele disse assim, né? Eu vou, né, mas não vos deixarei sós. Eu vos enviarei o Espírito da verdade, o Paráclito Consolador. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo essa passagem também. Que ele vos trará tudo, vos falará tudo que eu vos falei e muito mais. Em algumas passagens ele disse, né, que ele não falava tudo para nós, porque nós não estávamos ainda preparados para ouvir tudo. A gente ainda, naquela época, o povo que existia naquela época, ou vamos supor que tivesse alguns de nós também vivendo naquele tempo, a gente era muito mais ignorante do que a gente é hoje, assim, no bom sentido, ignorante de não conhecer. Então ele disse que o Espírito da Verdade, o Paráclito Consolador, viria e nos traria tudo aquilo que ele nos ensinou e muito mais. Então, eis que vem o Espiritismo, né? Aqui no começo do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem do Espírito de Verdade, que a gente acredita que seja assim, pela profundidade dessa mensagem, a gente acredita que seja o próprio Jesus que veio através na época de Kardec, nos trazer o início do Espiritismo e assim os nossos irmãos espirituais, através do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras que Kardec veio nos trazer novamente o cristianismo redivivo. Então, a partir daí, nós não vamos ter também mais desculpa. Eu não sabia, é muito difícil ler a Bíblia, não entendo, né? Quem lê o Livro dos Espíritos e quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo, estudar, né, vamos dizer assim, vai passar a ter um bom entendimento e vai se libertar de muitas coisas, né? Não é uma libertação mágica, milagrosa. Cada um vai poder se libertar sozinho, né? Vai compreender e vai se libertar. Passo para a Tânia novamente. Então, mas encerrando, nós temos que ter a vigilância. Porque 5 minutos de invigilância, a gente pode causar problemas
para, talvez não a próxima, as próximas, né? As pessoas que às vezes agem por aquele puro instinto raivoso, o trânsito hoje nos mostra tanto, né? A pessoa com tanta raiva desce do carro, saca ali uma arma e acaba com a vida do outro em 2 minutos. Então, ele causou ali uma grande aflição para a próxima existência dele. Nesta, ele pode pagar aí pelas leis da terra, né? Pelas leis dos homens, mas ainda ele vai ter que responder pela lei de Deus de ter tirado a vida do seu irmão, né? Então, ele terá uma aflição na vida futura, causada nesta, para resgatar na próxima, tá? Então, nós temos que ter paciência, tolerância, né? Lembrando sempre que cada um de nós está num patamar de evolução. Então, não dá para exigir que o outro seja como nós. Porque, muitas vezes, nós não somos como o outro que está mais elevado que nós, né? Então, temos que aprender a conviver com as pessoas, tendo a tolerância e tendo o amor, né? Porque quando nós temos o amor, nós suportamos o que o outro às vezes está fazendo para nós, tá? Porque tudo isso é pelo próximo, não é por nós mesmos, tá? Porque tudo que nós fazemos, quando nós chegarmos do outro lado da vida, nós não podemos dar a desculpa, olha, eu fiz isso por causa que o fulano me fez fazer isso, me fez perder a cabeça, me fez falar, me fez fazer. Lá não é aceito isso, né? É um desequilíbrio, é uma falha nossa, não a do outro. O outro, muitas vezes, está no nosso caminho para ser uma prova, uma alavanca de evolução para nós, de acordo com o nosso comportamento na frente dele, tá? Então, é isso que a gente encerra, né? Leiam o capítulo, é muito bom, é de muito entendimento. E quando a gente começa a entender o Evangelho, que nem o Reinaldo falou, nós vamos mudando. É devagar, porque temos vícios enraizados em nós, né? Então, nós precisamos batalhar contra esses vícios, porque o ser mais difícil da gente mudar somos nós mesmos. A gente quer, às vezes, mudar o outro. Não tenta mudar o outro, tenta mudar você mesmo, tá? Porque quando a gente muda, o do nosso lado muda também, automaticamente ele muda também. São exemplos de vida, né? Então, leiam o Evangelho, tá? É muito bom. Ao longo da nossa caminhada, da nossa existência, a gente vai vendo a nossa mudança. E nós começamos, às vezes, nos avaliar e lembramos de nós meses ou 1 ano, 2 anos atrás e ficamos felizes, porque, nossa, olha o que eu fiz, hoje eu não faço mais aquilo, né? Hoje eu me envergonho do que fiz. Então, nós evoluímos. Então, nós temos chances para evoluir todos os dias.